Eu pergunto a você, você tem consistência? A sua caminhada com Deus tem mudado sua fé, seu espírito, trouxe progresso para você? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o nosso 5º jejum dos projetos de conquistas, 5º domingo de separação, e vamos para mais um dia de definições, de crescimento, com uma mensagem que eu acredito que vai contribuir muito, talvez uma extensão de quem esteve conosco na sexta-feira, mensagem de hoje. E se você deixar a palavra entrar, como sempre digo, você pode fazer muitas coisas, muitas, mas nenhuma pode transformar de verdade a sua vida como a palavra de Deus entrando de forma profunda e revelada. Lê aqui, por gentileza, progresso e, mais uma vez, progresso, a dor da mudança ou a dor do arrependimento, o que vamos escolher? Por isso, arrependa-se todos os dias para não se arrepender no final. Outro dia nós falamos sobre isso. Tem pessoas que loucamente dizem assim: eu não me arrependo de nada. Desculpa que não tem nada de inteligente nisso. Isso é burrice. Porque nós devemos, para começar, o cristianismo é arrependimento. Salvação é através do arrependimento. Mas é uma pergunta que nós devemos fazer: qual dor eu estou disposto? A dor da mudança ou a dor do arrependimento? As duas doem. Só que a dor da mudança gera progresso. A dor da mudança, a dor daquele que não muda, só gera dor, só passa por dor, nada mais. Então, nós somos o que nós acreditamos, e você definitivamente, eu postei algo no meu Telegram sexta-feira, que eu pedi vocês para assistirem. É um pouco extenso, está lá no meu Telegram. Comprovando a vocês, cientificamente, comprovação científica, que aquilo que muita gente acredita que é do seu DNA, que é do seu gene, não as suas limitações, os fatores que impedem você realizar coisas, crescer, viver uma vida poderosa, ou faz com que você se sinta menor ou inferior ou menos capaz do que outra pessoa, isso não procede. Não procede. Seu DNA tem muito menos influência sobre o seu destino do que a sua mente, as suas crenças. O problema não está no seu DNA, o problema está nas suas crenças. E aí você fala assim, mas por que eu creio nisso? Então, aí tem um outro ponto. Vai lá, assista, está lá no meu Telegram, postei sexta-feira sobre isso. Alguém me mandou e eu gostei muito porque o professor e cientista, ele vem mostrando com vídeos, vem mostrando como funciona. Então, por isso que o ambiente
O ambiente, sim, é um fator determinante. O ambiente onde estamos, a atmosfera, com quem andamos. A Bíblia fala, eu vou começar aqui, e aí eu vou discorrendo, tá? Vamos lá. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus. Diga comigo, partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Diz assim, ó, faço questão que você repita isso comigo. Mas, vírgula, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Vamos voltar? Partiram de Ur dos Caldeus para... Tinha um alvo, tinha um objetivo, ok? Mas... Diga comigo, diga assim, ó, mas... Ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos, em voz alta, por favor, e morreu em Arã. Aonde? Que significa o quê? No meio do caminho, nunca chegou ao destino. No meio do caminho, nunca chegou ao destino. E a história de Terá termina aqui. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então presta atenção, 205 anos e nada de relevante. Diga comigo, 205 anos e nada de relevante. Aqui, ó, poucas linhas sobre ele. A mensagem que ficou foi: Terá não foi consistente em suas decisões. Terá parou no lugar errado. Diga comigo, Terá não foi consistente. Diga, Terá não foi continuista. Não foi perseverante. Aí o que acontece? Aí você vê na sequência, Deus teve que tirar Abraão desse padrão, desse lugar. Foi preciso mudar a sua geografia. Tirar ele daquele ambiente, daquele lugar espiritual. Ali havia uma atmosfera espiritual. Lugar de padrões. Deus teve que tirar ele daquele lugar, daquele padrão baixo, que não havia consistência, que não havia perseverança, que não havia fé, e tirá-lo para que pudesse cumprir com um propósito na vida dele, cumprir com o seu destino. Senão, Deus não poderia. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como está o seu ano até agora? Será que você já desistiu de algumas metas que você traçou? Estatísticas comprovam que, lamentavelmente, 95% das pessoas que traçam meta no início do ano desistem delas antes da metade do primeiro mês. Você faz parte dos 95%? Já parou para pensar? 95%. Pessoas que falam assim, ó. Já comecei o ano cheio de projetos, consagrando meus projetos. Esse ano eu vou mudar. Esse ano espiritualmente eu vou crescer. Estou no propósito aí de leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Eu vou crescer em sabedoria. Eu vou crescer esse ano na minha vida familiar. Tem um monte de coisa que eu quero mudar. Projeto da saúde. Esse ano eu vou descer, vou perder 15 quilos. Mas a meta é sua.
Eu não profetizei. Já estou numa pausa. Você viu que a fé, né? Então, eu vou emagrecer 15 quilos, eu vou baixar o percentual de gordura, vou começar a fazer atividade, vou correr, vou pedalar, vou fazer musculação e tal. E aí, as metas estão firmes até o dia 15, chega até o mês, final do mês de janeiro, e daqui a pouco começa novamente. Os mesmos hábitos, a velha disciplina. E aí, é triste porque muitas pessoas têm repetido esse histórico ano após ano. Estão frustradas. Estão frustradas. E aí a culpa é de quem? De quem que é a culpa, gente? De ninguém mais. É nossa. Eu falei uma coisa na sexta-feira: você não tem culpa, responsabilidade alguma de onde você nasceu, mas é total responsabilidade como você vai viver e como você vai terminar. Ela é sua. Tem gente que gosta daquelas desculpas dizendo assim: eu não aprendi com os meus pais, mas você pode ensinar e aprender e ensinar de forma extraordinária. Eu não tive uma família, mas você pode construir. Sabe essas coisas que a gente fala que a gente não teve? Isso é tudo balela que a gente quer contar essas mentiras para nós e nós queremos acreditar. Porque todos os dias tem pessoas que não tiveram e têm as suas vidas, seus destinos têm sido completamente curados, alterados através. E o que eu estou dizendo a você, está lá, fica na minha pregação, não que você ficar chateadinho com a minha pregação, não vai te resolver. Então vamos lá. Vai lá no meu Telegram, é um pouco extenso, você vai assistir uma palestra de um professor e cientista e escritor, que ele está dizendo o seguinte, inclusive é assim que funciona. Está vendo esse ambiente aqui? Está vendo? Você tem 2 sinais de captação aqui, os teus olhos e os teus ouvidos. Você está captando, é o receptor. Eu sou o transmissor, esse microfone é o transmissor, você é o receptor. 2 receptores, seus olhos e os seus ouvidos são os elementos, os receptores. Tem uma antena em você. Então a informação que você está recebendo, você aloja essa informação, você recebe essa informação. A sua percepção, quando eu digo assim para você, o fator genético, onde você foi criado, de onde você veio, as suas limitações genéticas, elas influenciam muito pouco sobre a sua vida. O que tem total influência sobre a sua vida, o que você acredita, as suas crenças, o que você deixa entrar, o ambiente que você está, as pessoas que você ouve, o que sai da sua boca, isso tem total influência sobre a sua vida. Então o que acontece com algumas pessoas? Todos estão aqui, recebendo a mesma informação, só que uns captam e já começa a entrar na defesa e dizer assim, eu não concordo com isso, não acho bem assim. Não adianta você concordar comigo, que agora não é só o que a Bíblia diz, a ciência diz a mesma coisa. Então, quando você age dessa maneira, então você está dando uma desculpa e dizendo assim, eu não estou disposto a mudar, eu não quero, dá muito trabalho. Mas é o começo da mensagem. A dor da mudança ou a dor do arrependimento? Qual você quer? Qual você quer? A dor da mudança ou a dor do arrependimento? Porque se você não tiver mudança, você vai sofrer uma dor do mesmo jeito. Mudar dói, não dói? Sim ou não? Mudar dói, dói muito. A gente tem péssimos hábitos, de um modo geral. Toda mudança dói. Toda mudança, nós estamos... tem coisas que está já impregnada dentro de nós, enraizada dentro de nós. Arrancar isso dá trabalho.
precisa muita força de vontade. Diga a palavra comigo, força de vontade. Isso é para tudo. E a Bíblia fala, né, da pouca força de vontade. Então, se eu tenho pouca força de vontade, então eu não vou conseguir atingir o objetivo. Mas se eu tenho muita força de vontade, eu vou mudar, eu vou quebrar esses padrões. Eles serão rompidos. Então vamos lá, diga comigo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Diga comigo, mas sim de tristeza. Diga essa palavra mais tarde. Mais uma vez, mais tarde. Mais uma vez, mais tarde. Porém, produz fruto de justiça. Vai aparecer o fruto de justiça. É justo. E paz para aqueles que, por ela foram exercitados. Diga comigo, exercitados. É um exercício. É um exercício, por isso que a Bíblia diz assim, diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Diga, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Diga, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Então, quanto mais eu ouço, maior será a minha fé. Quanto mais eu ouço, mais vai entrar dentro de mim. Por quê? Vamos lá. Progresso e felicidade. Qual é a maior causa de frustração? A falta de progresso. Por que a infelicidade de muitas pessoas? Porque não tem progresso. E por que não tem progresso? Porque eu começo e desisto. Eu não sou continuista. Eu não sou perseverante. Eu estou ainda preso àquelas desculpas. Ah, eu não tive ensinamento, eu não tive uma boa educação, ah, minha família não me... Opa, mas tudo isso é desculpa, eu posso aprender? Eu posso aprender e eu posso ensinar. Não importa onde eu fui criado, eu posso viver uma vida poderosa. Biblicamente, por isso que a Bíblia, o que mais tem na Bíblia e as histórias mais poderosas são dos improváveis. Diga comigo, as histórias mais poderosas na Bíblia são dos improváveis. Quer que eu te dou um exemplo? Jefté, filho de uma prostituta. É o famoso filho da... Não é? Quem gostaria de ser chamado assim? Mas literalmente, a Bíblia descreve dessa forma, para mostrar que o cara tinha tudo desfavorável, discriminado pela família, discriminado pelos irmãos, você não vai dar nada porque nosso pai se tornou maior. Gideão, ele diz, eu sou o menor da minha família é a mais pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Se tornou maior, da nação, não é da família não, da nação. Maior. Raabe era prostituta, Jesus é da genealogia de Raabe. Débora, uma mulher, foi juíza, uma mulher que liderou Israel. Eu sou velho demais, Abraão tinha 75 anos quando começou sua caminhada de fé, e se tornou o pai da fé. Davi, o oitavo irmão, o menor, o discriminado, se tornou o maior rei de Israel. Está entendendo ou não? Amém? É para eliminar, peraí, o que eu quero? Eu vou continuar dando desculpas? Ou o quanto eu quero aprender? Ontem eu estava falando uma coisa aqui com os homens, que nós estamos trabalhando aí. Não me peça ajuda de casais se você não tem feito esforço para vir para a igreja, tá? Estou te mandando um recado já. Nós estamos trabalhando forte. Ontem eu estava falando com os homens aqui uma coisa que nós começamos falando. E eu tive 2 testemunhos poderosos aqui ontem no trabalho dos homens. Duas coisas que está aí, ensinamentos para a gente aprender e viver uma vida poderosa, uma vida extraordinária. Uma vida poderosa, diga comigo, uma vida poderosa. Então, como é que eu vivo uma vida extraordinária? Às vezes parece que a gente, deixa eu falar uma coisa para você assim, do fundo do meu coração. Sabe o que eu percebo que algumas pessoas fazem?
o orgulho não deixa vir para ouvir, porque é como se eu não quero ouvir porque eu não quero fazer, eu não quero mudar. Porque quando a gente quer mudar, a gente quer ouvir o que precisa para mudar. Não é verdade? Só que aí as coisas vão dar errado. Porque não tem dessa. Já existe um modelo que as coisas dão certo e funciona. Já existe estabelecido. E eu pedi ontem para os homens se separarem aqui, separar casados de solteiros. E eu trouxe uma reflexão bíblica sobre duas coisas importantes. Duas coisas, presta atenção no que eu vou falar para vocês, porque depois, para confirmar, teve 2 testemunhos poderosos aqui. 2 reflexões. Primeiro, quarta-feira passada nós ensinamos o seguinte: quando você casa, quando você conhece a sua mulher, eu falando para os homens, tá? Tem um ensinamento para a mulher que foi quarta-feira. Quando você conhece uma mulher, você conhece a mulher. Uma mulher. Quando você se casa com ela, então sai de você uma esposa. Porque a Bíblia fala da criação das mulheres no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 1 generaliza, no capítulo 2 fala que colocou o homem num estado de sono profundo e da costela do homem tirou a mulher. Então a mulher sai do homem, uma esposa, uma boa esposa sai do homem. Eu perguntava: o que está saindo de você? Porque a esposa que você tem está saindo de você. Segundo ponto: quando Abraão falhou na fé, diga comigo, falhou na fé. E aí ele e a esposa dele se combinam para dizer que ambos eram irmãos, porque eles estavam indo para a terra dos filisteus. Então eles combinaram e disseram: somos irmãos. O que aconteceu? São irmãos? O rei dos filisteus pegou ela como esposa. Se não fosse a misericórdia de Deus, que Deus não permitiu que ele tocasse nela, Deus não permitiu, deu um sonho a ele, falou tudo com ele em sonho, e ele ficou apavorado, e ele voltou e disse: por que você não me falou? Eu tive um sonho, e eu sei que ela não é tua irmã, ela é tua mulher. Então o que significa? Quando casais, por incredulidade, por falta de fé, começam a viver, dão essa legalidade de viver como irmãos, é onde o rei dos filisteus está de olho. Aí nós tivemos 2 testemunhos. Eles estão aqui, estão me ouvindo, os 2, tá? Um disse assim: o que o senhor está falando é verdade, porque eu não cuidei da minha família, eu não cuidei, eu fui relaxado, eu fui displicente, e hoje eu pago um preço altíssimo, porque eu não fui um marido presente, porque eu não fui um pai presente, e eu estou pagando um preço muito alto. Estou lutando para Deus restaurar. E o outro disse assim: hoje o que o senhor falou aqui fez todo sentido na minha vida. Por quê? Eu tinha uma companheira, quando nós nos unimos, ela dizia: você arrumou um problema para você, porque para mim casamento é para a vida. Só que ele começou a relaxar, e não cuidava, e foi se afastando, e foi se distanciando, O que aconteceu? Ele deu legalidade, ele deu brecha, ele está me ouvindo. E aí ele disse assim: eu dei legalidade, eu errei, e depois, o que aconteceu? Ela viajou por um lugar, aí encontrou um filisteu lá. E eu pago o preço até hoje, que eu estou sozinho. Prestou atenção? Sim ou não? Sim ou não? Então, onde o senhor quer chegar? O senhor está nos assustando? Não, estou te ensinando. Estou te ensinando. A gente tem resposta, orientação para tudo. Nós somos ensinados. A partir do momento, quanto eu quero aprender?
Quanto eu estou disposto? Quanto eu sou ensinável? Quanto? Eu vou repetir porque uma pessoa agora, semana passada, eu falei assim, numa reunião. Eu falei assim numa reunião, até parabenizo a pessoa, porque eu disse assim numa reunião, sabe qual é o problema do orgulhoso? Você está com um problema sério, meu filho. Porque o teu problema é Deus. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Você está com um problema sério na tua vida, porque o teu problema é Deus. Orgulhoso é Deus que trata com ele. Quanto mais orgulho, mais vai descer. E teve uma pessoa muito corajosa, que havia feito, escutou essa mensagem, perdeu a paz, e disse assim, eu não vou sustentar o orgulho dentro de mim. Eu cometi erros, e eu vou reparar todos os erros que eu fiz, vou reparar com as pessoas, vou pedir perdão às pessoas, e depois vou sentar com o bispo, vou confessar ao bispo meus erros, e vou pedir uma oração. E fez isso. Fez isso, eu falei, parabéns para você. Você está indo para o próximo nível, porque não é fácil. Até ele chegar a essa conclusão, primeiro, como é que eu vou pedir perdão para a pessoa que eu lesei? O que ele vai falar de mim? O que ele vai pensar? Ele falou, não me importa o que ele vai pensar. O que me importa é o que Deus vai pensar, o que eu quero para a minha vida e o que eu quero para os meus filhos. Então, orou, pediu a Deus misericórdia, ligou para a pessoa que havia falhado, cometido um erro, e a pessoa, já tocada por Deus, agiu com respeito, falou, cara, o que importa para mim é o que você está fazendo aqui, é aqui, você está assumindo, isso é que importa para mim. Agora, como nós vamos resolver, fala como você quer resolver e pronto, e porque, para mim, da minha parte, a gente está tudo certo, está tudo em paz. Falou para a esposa, a mesma coisa, e depois falou assim, vou marcar com o bispo, e eu vou confessar ao bispo, e eu vou pedir perdão, e vou pedir uma oração. Então, ele falou assim, o senhor não sabe do tamanho da guerra. O tamanho da guerra que eu enfrentei. Eu falei, eu sei. Por quê? Começa o orgulho assim, o que vão pensar de mim? O que vai falar a meu respeito? Como é que vai me ver? Não é verdade? Sim ou não? Quem está aqui? Amém? Amém, gente? O silêncio da morte está aí? Porque a mente já começa a vagar, a viajar. Meu Deus, será que eu vou ter que confessar? Não sei. Peço ao Espírito Santo que fale com você. A mudança que nós falamos, ela significa progresso. Toda mudança vai gerar progresso. Realmente, quando a mudança são as mudanças corretas. Eu quero mudar. É a mudança de comportamento, a mudança na maneira de pensar. Por quê? Diga comigo, a mudança na maneira de pensar. Por que a mudança na maneira de pensar? Por que uma criança é tão afetada? No vídeo que eu tenho lá, mostra uma mãe, tem um vídeo, um ultrassom, o bebê no ventre dela, e a discussão entre um casal, e gravaram as reações do bebê. O bebê chega a pular lá dentro, por causa da influência daquele ambiente, mas ali é um ambiente. Ele está dentro de um ambiente. A criança está em um ambiente. O ambiente do ventre da mãe. Então, pode a pessoa vir com uma série de crenças, temores por conta do ambiente? Pode. Claro que pode. Mas aí é que está. Por isso que a Bíblia diz, diga comigo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espera aí, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu já sei o que é mentira. Então eu começo a combater a mentira com a verdade. Eu começo a rejeitar. Sabe aquelas coisas que é até repetitiva por aí, né? Aquelas crenças, não é para mim, eu não posso. Isso aí foi incutido. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, tudo é possível a quem? Tudo é possível a quem? Se a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele não diz o A, o B, o C pode, mas tudo pode. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, o que eu preciso fazer? Crer.
É o que eu preciso fazer, crer. Qual que é o meu... Se a Bíblia diz isso aqui, que é uma das coisas mais poderosas na Bíblia, é isso aqui, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas em voz alta, por gentileza. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo, a fim de que experimentem, diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Desde que Deus mude o seu modo de pensar, porque o problema está no seu modo de pensar. Você age como você age, das respostas que você dá por conta da sua forma de pensar. Por que você desenvolveu essa forma de pensar? Precisa ir lá atrás e saber. E essa história de dizer assim, eu sou assim mesmo, conversa, balela, você quer ser assim. Não se ofenda comigo não. A gente, é só defesa para não mudar. Eu sou assim, eu sou dessa forma, está lá. A ciência mostrando que não é verdade. Não é. O que tem influência sobre você é o ambiente, é o que você processa, a sua percepção de vida. Quando você recebe uma informação, isso que tem influência sobre você. O seu DNA não tem influência, pode ter tido, mas é mínima. A sua criação pode ter tido, mas é mínima. A partir do momento que você recebe as informações certas, que você aloja essas informações, então a sua vida começa a mudar. O médico está dizendo assim, ó. Por que uma pessoa, quando o médico, que ela acredita que o médico, ele sabe de todas as coisas, né, do que ele está falando, quando diz assim, você vai morrer, a pessoa começa a morrer ali. Mas por quê? Porque ela acredita naquilo como uma verdade. Por que os testemunhos que a gente escuta na igreja de pessoas que contrariaram, pessoas que tinham... Recentemente nós ouvimos um testemunho que foi dado 1% de vida. 1. E a família começou a rejeitar aquilo. E incutia aquilo no paciente. Incutia. É 1%, é 1% que Deus precisa. É 1%, vou contrariar as previsões, vou contrariar os diagnósticos, vou contrariar. O que a ciência mostra? Que você está mandando informações, está mandando energia para aquela célula. Por que a depressão adoece uma pessoa? Por que a depressão baixa a imunidade de uma pessoa e ela começa a adoecer a partir de uma depressão, de uma tristeza que se transforma em uma depressão e a depressão vira outras doenças? Porque o sistema imunológico baixa. Porque o estresse é um problema sério. Porque o estresse bombeia sangue das suas vísceras para os seus braços, para as suas pernas. Duas coisas, ou você vai lutar ou você vai correr. Quando você está de estresse, ou você vai lutar, ou você vai correr. Porque é bombeado para o sangue e para as pernas. Qual que você faz? Luta ou corre? Tem gente que luta, tem gente que corre. E tem gente que vive correndo. Nós aprendemos que é preciso consistência. Eu pergunto a você, você tem consistência? A sua caminhada com Deus tem mudado sua fé, seu espírito, trouxe progresso para você? Sabe o que muda a vida de uma pessoa? Diga comigo, a palavra é semente. A única coisa que você está recebendo hoje é uma semente no seu coração. Ela vai germinar. Porque é você que vai acolher. É você. É você. Por isso que, ainda sexta-feira, eu disse assim, se a Bíblia diz o seguinte, repita comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim, tudo posso naquele que me dá forças. Então,
eu deveria dar respostas para circunstâncias, para situações em cima disso. Eu deveria estar declarando todo o tempo, como nós fizemos aqui na sexta, porque o que acontece? Nós somos bombardeados o tempo todo na mente. Você é bombardeado, como algumas pessoas já aceitaram algumas sentenças. Algumas pessoas já acolheram algumas sentenças. O fulano não dá conta de nada, tudo que vem na mão do fulano dá errado, tudo que vem na mão dele quebra. Olha, ele não é continuista em nada, ele não é perseverante em nada, tudo que ele começa, ele para, ele não vai conseguir, você nunca vai conseguir sustentar uma família, você nunca vai conseguir ter o seu negócio, e a pessoa, ela vai acolhendo todas essas sentenças, todas essas palavras como se fosse uma verdade. Aceita, não luta, não quebra. Quantos de vocês já ouviram isso? Quantos de vocês tiveram pais desprovidos de sabedoria que usaram esse tipo de expressão para vocês? Você não vai dar conta de nada, você não vai dar conta de sustentar uma família, você não vai dar conta de criar os seus filhos. Sim, vai sonhando, você nunca vai dar conta, do jeito que você é preguiçoso, do jeito que você é, tudo que vem na tua mão quebra, tudo que dá, e a pessoa vai acolhendo aquilo, e nunca faz orações quebrando essa sentença, nunca faz orações dizendo, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essas palavras. Se a palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso. Se a palavra diz que eu tudo posso naquele que me dá forças, eu tudo posso. Então diga comigo, eu posso vencer, diga eu posso crescer, diga eu posso evoluir, diga eu posso avançar, diga eu posso ter uma família, um casamento extraordinário, diga eu posso ter a vida que eu quiser, eu posso, tudo posso naquele que me dá forças. A Ele. Mas posso te dizer, posso falar a verdade para você? Até na igreja, quando eu mando repetir, não repete, porque não acredita. Porque é mais fácil esperar algo dar errado para poder se justificar. Eu não estou falando que aí tem alguma coisa, se tem alguma coisa, combata. Se tem alguma coisa, lute. Se você acredita que tem alguma coisa para o mal, não existe o bem. É sempre mais fácil a gente acreditar que o mal é mais forte. Mas deve ter alguma coisa errada na minha vida, tem alguma coisa amarrando a minha vida. Mas você não acredita num poder maior que destrava a tua vida, que desbloqueia a tua vida, que te abençoa e te faz prosperar? Quem é mais forte, o mal ou o bem? Deus ou o diabo? Você precisa ter certeza, se você tem certeza disso. Porque as suas reações, você sabe como é que nós sabemos a qualidade da nossa fé? A qualidade da nossa fé está nas respostas que nós damos às situações. Ali está a qualidade da nossa fé. Nós descobrimos qual é a qualidade da nossa fé ali. Olha como é sério isso. Nem fracasso, nem sucesso. Nós já aprendemos que ele não acontece do nada. Você sabe disso? Diga comigo, nem fracasso, nem sucesso acontece do nada. Então são consequências de pequenas escolhas, atitudes, rituais durante a nossa jornada. São os nossos rituais. Quando nós falamos rituais, é o que nós repetimos todos os dias. Como é que é a nossa rotina? Quando a gente fala assim, não, mas o fracasso aconteceu, de repente começou tudo, analisa. Ela pode acontecer, só que precisa estar atento. As pessoas brincam comigo, eu tenho uma responsabilidade, vamos lá. Quem estava aqui comigo, e com a minha esposa na quarta-feira, ouviram a Liliane falar, que eu faço reunião de família continuamente. É verdade, bispo? Eu faço.
um almoço pode virar uma reunião. Por quê? Porque eu sou chefe dessa família. Eu sou o cabeça dessa família, eu sou o sacerdote dessa família. E se eu não colocar as coisas certas e ouvir deles as coisas certas, alguém vai colocar. Então eu preciso, se eu quero alinhá-los no propósito, eu preciso estar em contato, falando, conversando. Amém? Ah, mas isso é família. Eu faço reunião toda semana e tenho reunião toda semana. Eu como líder da região, faça sol, faça chuva, segunda-feira é dia de reunião. Todo mundo comigo. Para quê, bicho? Para a gente alinhar. Para a gente falar a mesma língua. Para orar, para fortalecer. Faça sol, faça chuva, nós temos reunião com a bispo uma vez na semana. Para quê, bicho? Toda semana? É, toda semana. Para quê? Para alinhar, falar a mesma língua, direcionamento. Para isso. Fracasso ou derrota não acontece do nada. Às vezes, uma reunião é para unir força em oração. Às vezes, uma reunião é para uma direção. Quem está entendendo? A minha família é minha vinha. Já viu a vinha do preguiçoso? Provérbios fala sobre isso. Como é que é a vinha do preguiçoso? Só mato, tiririca, muro caído. É a vinha do preguiçoso. Porque se eu tiver preguiça, o diabo não vai ter. Quem está entendendo? Isso que eu estou falando a você, porque o que nós falamos? Fracasso e derrota não acontece do nada. Inclusive, a nossa fé nos leva... Peraí, por que eu preciso das referências bíblicas? Se Deus fez uma vez, Ele não faz de novo? Sim ou não? Então, eu preciso, porque minha fé é em cima disso. Eu preciso saber, Senhor, olha, Ismael estava lá no deserto, achando que ia morrer, clamar ao Senhor, chorar diante do Senhor, o Senhor vem, abre os olhos e eles enxergam o poço. Eu não estou enxergando, me ajuda a enxergar. Me ajuda, Senhor. Na Tua palavra o Senhor ensina, usa pessoas para favorecer o justo, usa pessoas para me favorecer, Senhor. Se a Tua palavra diz que o Espírito dá forças, me ajuda, Senhor. Me enche força, me dê sabedoria. Está lá os 7 Espíritos do Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor. Uma oração, ela pode evitar o meu fracasso? Responde você, pode? Sim ou não? Você sabe que todos os anos nós trabalhamos no final do ano com Josafá. O que foi que impediu a vitória? Qual que foi que impediu a derrota deles em relação aos 3 reis que vinham contra eles? Não foi nada, absolutamente nada, a não ser se reunir para orar, jejuar diante do Senhor. Definiu a vitória. O Senhor vem, vocês não vão precisar lutar, pode deixar, eu luto com vocês. Vai lá, toma posição e eu já dei essa vitória a vocês. Uma oração. Tem coisas que nós vamos ter que fazer. Diga comigo, demandas duradouras, ou mudanças, melhor dizendo, duradouras, demandam investimento, consistência, continuismo.
Sabe aquela frase que a gente diz assim, ó, não é o que eu faço de vez em quando, mas sim o que eu faço perseverantemente que muda a minha vida? Diga comigo, não é o que eu faço de vez em quando, mas é o que eu faço perseverantemente. Continuista, consistente. É isso que vai mudar a minha vida. A gente quer que as coisas mudem sem consistência, sem continuismo. O que é uma limitação para você hoje? O que você entende como uma limitação? Quando essa limitação passou a existir ou entrou na sua vida? Será que você tem consciência que é uma limitação? É mais ou menos assim, né? Quando a gente sofre uma situação, passa por um trauma, parece que aquilo vai se repetir. Parece que aquilo vai se repetir sempre. Se eu quebrei uma vez, parece que eu vou quebrar sempre. Se algo deu um errado quando eu estava no mundo, parece que eu venho para Jesus e eu carrego esse trauma até hoje. Se o casamento dos meus pais foram terríveis, de adultério e traição, então eu já entro no meu abalado com medo da traição do adultério. Se eu fui traído uma vez, parece que agora eu vou ser traído a vida inteira. Isso entra. Inclusive, muitas pessoas deixam de se lançar 100%, se entregar 100% por conta disso. Mas espera aí, se eu sou nova criatura, é tudo novo, é vida nova, são resultados novos, porque as minhas atitudes também não são as mesmas, não é verdade? Eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem. Nós precisamos elevar os nossos padrões, o nosso padrão espiritual, passar por essa renovação mental. Tudo começa aqui. Por que essas declarações que vocês repetiram agora? Se você saísse daqui, se você liberasse essas palavras continuamente. Porque a tua guerra, ela é uma guerra interna. Sua maior guerra é interna. Pode prestar atenção que você é bombardeado na sua mente. É a tua mente que é bombardeada. Você não consegue, você não vai conseguir, não vai dar certo, você não é capaz, né? Você vai ser traído de novo, e você precisa começar a combater isso, mudar o padrão de mentalidade. E como é que a gente muda? Justamente fazendo as declarações, liberando a palavra, profetizando totalmente de acordo com a palavra. Amós 3,3, diga comigo, 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? Dá para andar, gente? Sim ou não? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Eu amo muito isso aqui, ó. Diga comigo, aproximem-se de Deus. Mas quem se aproxima primeiro? Nós. Vai na direção dele que ele vem na tua. Quanto mais você se aproximar dele, mais ele vai se aproximar de você. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Diga comigo, e com plena convicção de fé. Então, muitas pessoas mantêm a linha de pensamento de 20, de 30 anos atrás. Outro dia eu falei sobre isso, né? Tem os mesmos assuntos, a mesma forma de agir, a mesma linguagem, as mesmas reações diante de um problema. Pessoas que passaram acreditando uma vida inteira na mesma coisa e não conseguem sair do lugar. Por quê? Esses dias eu comentei numa reunião com vocês, encontrei uma pessoa que eu conheço há 30, sei lá, 40 anos,
e 2 minutos de conversa comigo ali, não foi nem comigo também. E aí eu vi aquela pessoa e que reclama desse, reclama daquele outro, e fala disso, e fala da família, e fala não sei o que, e fala do sócio, fala... Eu peguei e falei para ele assim, querido, posso falar uma coisa para você com muito amor? Eu falei, em poucos minutos que você está conversando aqui, sabe o que eu descobri? Que você é o mesmo cara. Você não mudou nada. Mas sabe qual que é o pior disso? É que o resultado é o mesmo. Porque há 30 anos atrás eu escutava você reclamar. E das mesmas coisas você está reclamando. Não mudou nada. Mesma pessoa. Mesmas reações. E lamentavelmente, bispo, é ímpio? É ímpio? Não, você intitula evangélico. Se intitula evangélico. Só frequenta. A palavra não está lá. A palavra não entrou. E sabe o que é triste? Foi a pergunta que eu fiz. Eu falei, deixa eu perguntar, com quantos anos você está? Ele ficou, titubeou para me responder. Eu falei, quase 60, é isso? É. Eu falei, quem vai cuidar de você na velhice? Porque uma pessoa que vive brigando com todo mundo, fazendo inimigo para todo lado, inclusive com a família, quem vai cuidar na velhice? Aí ele respondeu para mim, estou trabalhando para ter minha estabilidade financeira. Eu falei, para de ser bobo, dinheiro não cuida de você não, rapaz. Você está achando que dinheiro cuida de você? Dinheiro não cuida de você não. Você precisa de pessoas para cuidar de você. Pessoas que te amam. Quem está entendendo? E a gente vai cultivando isso. Nós vamos construindo isso. Nós mudamos. A palavra entrou. Estamos terminando para ter o nosso final. Diga comigo, o nosso final é muito melhor do que o começo. Olha que coisa linda. O final é melhor do que o começo. Não o começo foi bom e o final terrível. O final é muito melhor. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado de vocês. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Diga comigo, o Senhor permaneceu ao meu lado. E me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Sabe que coisa linda aqui? O que tem a ver esse versículo com o que nós estamos falando? Nós terminamos o versículo anterior falando de plena convicção. Quando você tem convicção, a palavra está dentro de você, plena convicção, independe do que está acontecendo fora. A palavra te governa. Paulo está dizendo aqui, quando eu fui preso, não teve ninguém para me apoiar. Mas ele permaneceu na convicção dele. Quando eu fui preso, todo mundo sumiu. Não tinha ninguém para me ajudar. Só que a palavra gritava tanto dentro dele, que aonde ele estava, pessoas eram influenciadas com a palavra. Mesmo aqueles que deveriam estar apoiando, não apoiavam, mas os de fora eram evangelizados por ele. Porque a palavra estava dentro dele. Então, nós precisamos parar e descobrir quem realmente nós somos. Posso falar uma coisa para você? Vou falar com você com amor, tá? Porque eu amo você assim. Semana passada eu falei assim, se o teu fim, todo teu objetivo
é um carro legal, uma casa legal, uma empresa próspera, você já começou a fracassar. Você sabe por quê? Vamos ampliar nossa mente. Semana passada eu falei sobre uma coisa. Cada ano, quando eu aprendi, por exemplo, a fazer meus pedidos a Deus novinho. Minha mãe falava assim: escreve sua cartinha para Deus. Escreve sua cartinha. Faz seu pedido a Deus. E eu escrevia a minha cartinha: Senhor, abençoa, Pai, abençoa o papai, abençoa a mamãe. Eu quero minha bicicleta esse ano, quero minha bicicleta. Quando os meus pais me abençoavam com a bicicleta era uma conquista minha para aquele ano. Quando você faz uma promessa para um filho, quando você faz uma promessa, filho, quando você passar na faculdade, eu vou te dar o teu carro. É uma promessa para aquela conquista. Certo? Então a gente vai de conquista em conquista. Só que qual é o objetivo? O objetivo é a vida poderosa que ele está construindo. O objetivo é que amanhã ele vai ter uma família, amanhã ele terá filhos, amanhã ele será uma pessoa de influência. O objetivo, amanhã ele vai, hoje começando muito jovem, mas amanhã ele vai atingir muito mais pessoas cumprindo com seu propósito. Tem um propósito maior. Então, a pessoa que se ilude e o carro é como se fosse o fim, a casa, porque tem gente que é assim. Ele busca e depois ele relaxa. Ele conquista e depois ele relaxa. Como se aquilo fosse o fim. É o meio para um futuro poderoso, para um propósito maior, para algo muito maior que Deus tem com você. Então, toda vez que você conquistar algo poderoso, saiba que isso é só o começo, e isso é algo para te alavancar, para ir para o próximo nível, porque o próximo nível, ele é maior do que esse. Deus tem um propósito de usar você para atingir a vida de outras pessoas. A sua história, o seu testemunho, que vai impactar, ajudar a vida de muitos. A sua transformação. Como eu disse essa semana que eu encontrei alguém que virou para mim e falou da mudança de outra pessoa que está aqui. Aquilo encheu meu coração de alegria. Encheu. A pessoa falou assim: eu não sabia porque que ele tinha mudado tanto. E agora eu estou vendo ele conversar com você. Ele falou que está indo na igreja. Gente, mas como ele mudou? Como ele mudou? Ele não era essa pessoa e eu não entendia porque que ele tinha mudado tanto. Agora eu sei. Posso fazer uma pergunta para você? Você vê sua mudança? Ah, claro, eu mudei bastante. Mas e os outros? Veem? As pessoas veem sua mudança? Você mudou ao ponto das pessoas olhar e falar assim: puxa vida, que coisa incrível, mudou a maneira de falar, mudou as atitudes, mudou as reações. Meu Deus, a conversa é gostosa, conversa de fé. Posso ir além? Posso? Você sabia que a grande causa de os filhos não querer a fé dos pais, o problema está nos pais? Que não querem, porque muitas vezes vê os pais na igreja de uma forma e quando sai da igreja de outra. Eles não querem isso. Olha como é trágico. E mais, vou falar para vocês de informações que eu tenho. Pais, dê atenção aos seus filhos. Abrace seus filhos. Beije seus filhos. Tem jovens feridos com os pais, porque os pais não dão atenção.
tem jovens feridos, gritando por atenção. De onde o senhor está tirando isso, bispo? Do meio deles. Do meio deles. Dê atenção. Dê testemunho. Ame, abrace, beije. Volto a dizer. Eu não tive. Dê. Eu não aprendi. Minha mãe fazia, eu não consigo. Mas não consegue por quê? Qual o problema? Qual o problema? Não estou entendendo. Qual o problema de dar um abraço no seu filho, na sua filha, seu marido, sua esposa? Alguém tem que ser sábio espiritual para começar a quebrar essa barreira. É assim. Às vezes um pai corrige um filho e já forma uma barreira. Não faça isso. Todas as vezes que eu corrigi meus filhos, nunca deixei terminar sem um abraço e um beijo. Nunca. Só para mostrar para ele que eu não estou com raiva deles. Eu estou corrigindo porque eu os amo. E muitas vezes diz para eles, estou tão triste quanto você, por ter que fazer isso com você. Mas o papai vai fazer. Para você saber que quando o papai falar com você, o papai falou, a palavra do papai é séria. Mas eu não gosto. Se você está triste, o papai também está triste. Nunca deixei formar uma barreira. Meu pai está com raiva de mim. Não, nunca estive. Acreditar na palavra e agir em conformidade com o que está escrito vai nos fazer vencer em meio às dificuldades e às pressões da resposta certa. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, mas a questão é, qual é a resposta que nós vamos dar de fé? Se estivessem pensando naquela de onde saíram, diga comigo, teriam oportunidade de voltar. Algumas pessoas, você sabe que, o que diz esse versículo? Volta o versículo, por favor. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu só vou repetir. Vou ensinar para quem nunca ouviu. Hebreus 11. Se estivessem pensando, diga comigo, se estivessem pensando naquela, ou seja, na terra de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Você sabe por que o grupo original que saiu do Egito nunca entrou na terra prometida? Porque dentro deles eles voltaram para o Egito. Mas bispo, eles não voltaram fisicamente, não voltaram, mas internamente eles voltaram. Foi o suficiente para nunca entrar. Então, vamos lá. Diga assim comigo. Pensamento tem presença. Sentimento tem presença. Pensamento e sentimento, além de ter presença, tem poder. Quando você pensa, você já voltou. Por isso que Jesus diz que quem põe a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino. Não é nem volta, olha para trás. Não está apto para o reino. Então, quando você... Deixa eu dizer uma coisa. Por isso que a nossa maior guerra é uma guerra interna. Às vezes a pessoa fala assim, algo pesado. Ela fala assim, eu fiquei numa revolta, eu pensei. Eu não falei, mas eu só pensei. Combate o pensamento, porque pensamento tem presença. É simples. Uma pessoa que está perto de você, se ela está com raiva de você, ela precisa abrir a boca? Como é que você sabe? A atmosfera muda, a cara da pessoa muda, a feição da pessoa muda, a atmosfera do ambiente muda.
Não é verdade? Então não precisa. Você tem uma pessoa que está ali, bronqueada com você, está com raiva de você, ela precisa falar que ela está com raiva de você? Não precisa. Muitas vezes você vai sentir até na atmosfera. Por quê? Pensamento tem presença, sentimento tem presença. Por isso que a Bíblia diz, mude a maneira de pensar. Porque quando você muda a maneira de pensar, primeiro, a raiz de tudo é o crer, que é aquele conjunto de frases que nós repetimos continuamente. Diga comigo, eu preciso crer certo, pensar certo, falar certo e agir certo. Diga, o resultado será o certo. Então, agora, eu creio errado, eu vou pensar errado, eu vou falar errado, eu vou agir errado, o resultado vai ser o errado. Então, tudo começa no crer. E nós vivemos por fé. Nós precisamos estar dispostos a batalhar, rever as nossas crenças. Quando Deus disse assim a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, o pai de Abraão tinha uma fé idólatra. O pai de Abraão confeccionava imagens. O Senhor precisava tirar ele daquele ambiente. Gente, se Abraão começou a aprender tudo novo aos 75 anos de idade, meu Deus, quem tem 75 anos aqui hoje? Ninguém? Mais de 75? Tem alguém? Aí. Tem ninguém com 75 anos aqui, meu Deus. Então, Abraão mudou tudo, se tornou o pai da fé, criado num ambiente idólatra, a partir dos 75. Aprendeu a falar de novo, aprendeu a orar, recebeu promessa, voltou a sonhar, Deus fez promessas grandiosas a ele creu naquelas promessas, ele acreditou naquelas promessas. Vou dar uma terra para você vai ser pai de multidões, teu nome vai se tornar famoso, tu serás uma bênção. Não é poderoso isso? Sim ou não? Então, a disciplina, ela dura pouco. A dor do arrependimento, ela pode durar a vida inteira. Diga comigo, a disciplina dura pouco. Quer dizer, a dor da disciplina. Então, quando você começa a mudar, vai doer por pouco tempo. Mas daqui a pouco isso é parte de você. Não é verdade? Mas a dor do arrependimento, ela pode durar uma vida inteira. Se a mente da pessoa não for renovada, se nós não sofrermos a renovação mental, para sermos pessoas de excelência, nós vamos viver uma vida medíocre. Eu sou crente, mas um crente medíocre. Você diz que é crente, mas e aí? E os resultados? E as pessoas? E o que sai da sua boca? O que você acredita? Mas eu nasci num ambiente, você conversa, é balela. Isso é a desculpa que você deu aí, está se agarrando a ela. Muda essa crença, senão não vai funcionar. Eu sou assim, é o meu DNA. Não, também é conversa, é balela. A ciência mostra que não. É o que eu creio, é o que eu acredito. É a atmosfera com quem? É igual aquela história, né? É igual aquela história. Isso acontecia muito na igreja. Quer ver um negócio simples? Tem muita gente que é um bom exemplo, tem muita gente que a história é linda, poderosa, maravilhosa, que edifica na igreja, que a gente olha assim e fala assim, uau, que lindo, nossa, aprendi tanto com essa pessoa, aprendi tanto com a história dela, aprendi tanto com o testemunho dela. Então, existem pessoas para a gente se inspirar, e tem pessoas que colocam os olhos somente nas pessoas que estão falhando, só para dar uma desculpa,
Vai dizer assim, eu vi lá na igreja de fulano, é mentiroso, ele é caloteiro, ele é mal pagador, mas tem uma leva de pessoas aí dando testemunho, mas ele prefere olhar para o fulano. O que é isso? Desculpa. Desculpa, olha o que eu vou falar para você. Nós fazemos trabalho em clínica de reabilitação, certo? Certo? Então tem lá aqueles que o pessoal chama de noia, certo? Aí, os meninos estão aqui, eles vão lembrar disso. Ó. Convida os garotos para poder participar da reunião. Aí o cara não quer. O cara não quer mudar, o cara não quer participar da reunião, o cara quer continuar. Aí todo mundo insiste, o cara vem para a reunião. Em participar da reunião. Aí os garotos muito educados, chama o rapaz por senhor, com respeito. O senhor não gostaria de sentar aqui? O senhor gostaria de ajuda? O senhor gostaria que ajudasse a abrir a Bíblia? Como um ato de respeito, certo? Aí o cidadão que não quer mudar, virou e falou assim, não participe mais do trabalho. Mas por que você não quer participar mais? Me chamou de senhor. Não é uma desculpa? Sim ou não? Tem gente fazendo a mesma coisa com a vida. Mas outro dia eu disse assim para alguém. Eu falei, querido, ele é um modelo de pessoa que você se inspira? Não, Deus me livre. Eu falei, é o tipo de vida que você quer para você? Jamais! Você quer ser igual a ele? Nunca! Eu falei, por que tem tanto peso na tua vida? Para que você está olhando para ele então? Você não quer ser igual, você não quer, não tem nada que você quer, por que tem tanta influência sobre você? Desculpa. Nós precisamos falar a verdade para nós. Nós precisamos falar a verdade para nós. Para romper, para acontecer os rompimentos. Eu tenho preguiça mesmo, eu não sou... Eu realmente sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso, sou uma pessoa orgulhosa. Tenho vergonha de pedir ajuda. Tenho vergonha de dizer que eu preciso de ajuda. Senão você não sai do lugar. Não sai. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Diga comigo, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O que isso nos ensina? Crer, pensar em conformidade com a palavra, ter ações, atitudes, rituais, comportamentos alinhados com a palavra, sem enfraquecer na fé, com consistência, convicção, como diz Romanos 4,17 sobre a fé de Abraão. Abraão ele não ignorou que tinha um problema, mas o problema não era relevante, porque ele se firmou na promessa, ele se focou no que Deus havia prometido. Então diz o texto lá, diga comigo, quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. E o texto diz, mesmo olhando para o vento de Sara e sabendo que era amortecido, que, como se diz, era impossível, ele creu, ele foi fortalecido dando glória a Deus, pelo que isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu. Ele acreditou. Ele não olhou e dizendo assim, eu sei que não tem esperança, não tenho o que fazer. Não, o texto diz, ele em esperança creu contra a esperança. Diga essa palavra comigo, em esperança creu contra a esperança. Então ele não olhou para aquilo que ele era impotente, mas ele olhou para o que Deus poderia fazer. Ele já sabia que ele era impotente, ele não poderia fazer, mas ele olhou para a promessa de Deus que Deus poderia fazer. Pelo que isto, o texto diz, lhe foi imputado como justiça.
Amém? Está lá no meu Telegram. Vai lá. A biologia das crenças. Vai para que você possa alinhar as suas crenças com a palavra. Por quê? Vamos de novo? Diga comigo, a dor da mudança ou a dor do arrependimento? Qual? Se arrependa continuamente para ajustar, para não chegar lá no fim e ter um arrependimento total de tudo. Por isso que Paulo disse, eu morro todos os dias. Todos os dias ele morria um pouquinho para aquilo que ele precisava morrer. Só que todos os dias ele nascia para uma nova vida. Fique em pé, por gentileza. Eu tinha uma leitura para fazer aqui sobre Geazi, mas a leitura é um pouco extensa. O que acontece com Geazi? Elias foi o homem mais poderoso da sua época, servo do Deus Altíssimo. Elias lançou a capa sobre Eliseu, e Eliseu se tornou um discípulo de Elias, e ele quis da mesma unção, e ele realizou 2 vezes mais do que Elias. Olha que coisa incrível. Ele poderia olhar e dizer assim, meu Deus, quando na vida eu posso ser igual a Elias? Ele realizou 2 vezes mais que Elias, porque ele creu. Aí tinha um terceiro, que era o auxiliar de Eliseu, que se chamava Geazi, que não deu a devida importância, que estava mais de olho em coisas materiais do que naquela unção, naquele relacionamento com Deus. Eliseu tinha a ambição certa, o propósito certo, estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, pagou o preço certo. Geazi não. Ele se acostumou com Eliseu. Ele também estava do lado do homem mais poderoso, mais importante da sua época. Mas ele ignorou isso. E o texto diz que, assim como era para ser, Elias, Eliseu e Geazi, na sequência, Geazi terminou leproso. Por que Geazi se tornou leproso? Porque ele não julgou ser tão importante estar ali, seguir aqueles passos, aprender. Aí a história termina como um leproso. Ele só tem a história de Eliseu para contar, ele não tem a sua para contar. Porque desprezou o que era precioso. Não despreze o que é precioso. Não fica contando a história dos outros. Pode usar a história de muita gente que edifica, mas que você tem uma história. Que as pessoas olhem para você. Não mexe comigo quando uma pessoa fala, você viu como a vida financeira do fulano mudou? Não, essa não é a parte que mexe comigo. A parte que mexe comigo é quando eu vejo que uma pessoa mudou. Ela internamente mudou. E aí, a consequência é a mudança do resto. É tão bonito quando a gente escuta falar assim, outro dia eu escutei isso de uma esposa. Como ele mudou, bispo? Como ele mudou? Os filhos olham e dizem, meu pai é uma outra pessoa. Minha mãe é uma outra pessoa.
ser poderoso. Deus olha para você e diz: meu filho, esse é meu filho amado em quem tem grande prazer. Porque mudou. Feche seus olhos. Progresso é felicidade. Quando você começa a progredir internamente, crescer internamente, você vai crescer fora. Quando você começa a sua mente é mudada, o seu espírito é mudado, porque está tudo mudando, tudo está mudando. Nós precisamos mudar. Se você ainda é uma pessoa que vive estressada, você só está baixando a sua imunidade. Se você pegar uma enfermidade, não é responsabilidade de Deus, porque a Bíblia diz: não esteja inquieto por coisa alguma, mas antes fazei conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela súplica, pela oração e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente. Quando uma pessoa crê na coisa certa, ela recebe tudo o que precisa para progredir e ter sucesso. Está na hora dessa mente ser renovada. E se ela já começou a ser renovada, está na hora dela passar por uma renovação ainda mais profunda. Geazi jogou tudo fora, correndo atrás de alguma coisa. A Bíblia diz isso. Ele foi ver se ele recebia alguma coisa e recebeu lepra, quando na verdade Deus tinha algo glorioso para ele. A Bíblia diz que Judas nunca desaprendeu e reaprendeu andando com Jesus. Perdeu a vida, o destino, a vida eterna. Já parou para pensar? Um cara que andou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Deus amado, que Deus nos guarde, que tenha misericórdia de nós. O que uma pessoa planta, ela vai colher. E nós precisamos saber que quando nós fazemos algo fora da palavra, mesmo sabendo que existe a lei do plantio e da colheita, é porque ainda eu não acredito na palavra de verdade. É como se na minha vida não vai acontecer. É mais ou menos assim. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu continuo mentindo, eu não acredito nisso. Só que isso vai se cumprir. O pai vai assumir o seu lugar. E ele não tem nada a oferecer. Aproxime-se de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Não seja aquelas pessoas rígidas, duras, que dizem: eu sou assim mesmo. Esses dias eu disse para 2 pais, maridos e pais: não, você não tem o direito de dizer isso. Não. Você não tem o direito de dizer. Esse negócio de eu sou assim mesmo. Queridos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós nos casamos, nos tornamos pais. Não, eu já renunciei minha vida, liberdade de solteiro, a liberdade de ir e vir a hora que eu quiser, do jeito que eu quero, não tenho que dar satisfação para ninguém. Não, agora eu tenho satisfação a dar. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma esposa para amar, eu tenho filhos para amar, eu tenho que testemunhar de Jesus para essas pessoas, encaminhar.
Quando a gente diz assim, se eu perguntar a você, você ama mesmo Jesus? Faz tudo por Ele? Quando o problema chega, a adversidade chega, você continua amando, fazendo tudo por Ele? É fácil dizer, eu morro pela minha fé. O Senhor é tudo para mim. E quando o Senhor pede para você se humilhar, suportar, renunciar, abrir mão de algo para agradá-lo, eu não estou disposto a fazer. Você está disposto a fazer a vontade do Senhor ou a sua? Todos os dias nós damos respostas com as nossas escolhas, com as nossas ações. Muitos cristãos, em vez de cuidar de coisas vivas, importantes, estão atrás de coisas mortas, sem futuro, lambendo ou lamentando o passado. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Diga a Deus, eu quero essa renovação, Senhor. Eu já mudei tanto, mas eu quero passar por uma renovação ainda maior. Eu quero que o Senhor renove a minha mente, me ajude a passar por esse processo de transformação, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a mente poderosa que eu desenvolvi, a fé poderosa que eu desenvolvi, a fé poderosa que eu vivo. Eu quero ser uma testemunha viva do Senhor. Eu quero, Senhor. Não, eu não quero a dor do arrependimento. Eu não quero a dor do arrependimento. Eu quero a dor da mudança. Eu quero mudar. Eu quero crescer. Eu quero evoluir. Eu quero ser consistente. Eu quero ser continuista. Eu quero ser perseverante. Será que muitos dos seus projetos já não ficou aí no mês de janeiro? Muitas das suas decisões já não foram quebradas aí no mês de janeiro? Não, retome. Não vou parar mais nada na minha vida. Não vou retroceder em mais nada na minha vida. Eu não vou ser inconstante em mais nada na minha vida. Não, eu quero crescer, eu quero levantar. Eu quero uma vida poderosa, eu quero viver uma vida poderosa. Deus te trouxe para esse ambiente, para essa atmosfera, para mudar a tua história. Deus te trouxe para uma ambiência de fé. É um ambiente de fé, uma atmosfera de fé, para curar o seu destino, para fazê-lo uma pessoa poderosa, uma testemunha viva do poder dEle. Deus quer comportamento maduro que glorifica o nome de Jesus, que faz a cada dia mais amá-lo com um bom testemunho de vida, sendo um exemplo. Escolha crer e glorificar o Senhor. Eu quero uma vida que te glorifica, Senhor. Saiba de uma coisa, o mundo vai perguntar quem você é. Se você não souber responder, ele vai dizer quem você é. Se você não souber quem você é, o mundo vai determinar quem você será. É o mundo, não é Deus. Então saiba quem você é em Deus. Saiba que você é um filho amado. Saiba que você é ungido, um separado para um propósito poderoso. Porque se você não souber, o mundo vai dizer quem você é. E o mundo não vai dizer a mesma coisa que Deus. E lembre-se de uma coisa: nem sempre é o que nós estamos pedindo a Deus, e sim o que Deus está pedindo a nós. A chave que abre a porta da solução de muitas coisas da nossa vida é essa: o que Deus está pedindo a nós. Às vezes a gente sabe o que nós estamos pedindo a Deus, mas ignoramos o que Deus está nos pedindo.
Disciplina é igual a liberdade. Mente renovada significa progresso, que nos levará à plenitude de vida, à felicidade. É isso que Deus tem para você. Chega, fala aí para você agora em oração. Diga: eu não vou passar, eu vou passar pela dor da mudança, porque eu não aceito passar pela dor do arrependimento. Eu não vou me arrepender lá na frente, porque eu não passei pela dor da mudança. Progresso é igual a felicidade. O que nós vamos escolher? Tome essa decisão. Eu estou tomando uma decisão. O que eu tenho que mudar, eu vou mudar. A mudança que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas eu não vou sofrer a dor do arrependimento. Muitas pessoas vão chegar lá na frente e vai dizer: que arrependimento. Que arrependimento de não ter mudado, que arrependimento de não ter escutado a palavra, que arrependimento de não ter evoluído, que arrependimento de não ter tomado as decisões certas lá atrás. Em nome do Senhor Jesus, chega, eu não quero. Faça a sua oração, faça a sua oração. Fala: Senhor, eu quero passar por essa dor, a dor da mudança. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero pensar com a mesma mentalidade, acreditar, dar as mesmas respostas de sempre. As situações, sempre que acontece algo, eu reajo da mesma forma, eu dou a mesma resposta. Eu sempre, e ainda me justifico que eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Não, 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 não. Diga: eu quero mudar. Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero cumprir com o meu propósito. E é com essa mente renovada, é com essa mente nova, uma mente poderosa, crendo por fé, pensando por fé, falando por fé, agindo por fé. Essa oração é sua. Diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero essas mudanças. Me ajuda a evoluir. Me ajuda a entender. Me ajuda a crescer. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Eu quero uma mente renovada. Eu quero a minha mente renovada. Eu quero a minha mente renovada. Eu não quero viver de desculpas. Desculpas dizendo que eu sou esse mesmo, eu aprendi assim, eu não tive. Não, chega. Chega. Você pode melhorar, você pode crescer, você pode evoluir. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser o homem que Deus te chamou para ser, a mulher que Deus te chamou para ser. O homem de Deus. Desenrole daquilo que você está enrolado, que está impedindo o teu crescimento. Desenrole daquilo que te enrola, daquilo que te amarra, que muitas vezes são pensamentos, sentimentos, passado. Desenrola, 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 chega. Eu vou crescer, eu vou mudar meus rituais, eu vou começar o dia orando, meditando. Eu vou começar o dia, eu vou comer da maneira certa, eu vou falar da maneira certa, eu vou agir da maneira certa, eu vou fazer tudo da maneira que o Espírito Santo está me dirigindo, porque eu quero uma vida poderosa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Às vezes você não tem palavras. Só abra o coração e diga: eu quero mudar, Senhor. Eu quero crescer. Me dê clareza nas mudanças que precisam acontecer. Me dê clareza nas mudanças que eu preciso fazer.
Me dê clareza. Vai, Espírito Santo. 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 Entra, muda, renova, restaura, transforma, muda mentes, troca corações, tira corações e coloca corações novos. Tira, tira, tira. Troca corações. Troca corações. Aleluia. Não abra os seus olhos. Às vezes a gente usa essa palavra e diz: ah, eu morro por Jesus. Eu morro pela minha fé. Mas a questão é que muitas vezes isso não é verdadeiro. Às vezes quando o Senhor pede para você, não haja assim. Se humilhe. Suporte. Renuncie. Quando Ele pede para você abrir mão de algo para agradá-lo, muitos não estão dispostos a fazer. Mas saiba que todos os dias nós estamos dando uma resposta. Todos os dias. Nossas escolhas, nossas ações, nossas atitudes. Ore por isso. Eu vou deixar essa frase para você. Arrependa-se todos os dias, para não chegar no final e ter uma vida de total arrependimento de tudo. Porque tem gente chegando hoje no final, arrependido de tudo. Se pudesse voltar para fazer tudo diferente, teria feito. Sai daqui hoje decidido: não, eu não vou passar pela dor do arrependimento. Eu vou passar pela dor da mudança que eu tiver que passar. E viver a vida gloriosa, poderosa, incrível, sobrenatural que Deus tem para mim. Porque a vida que Deus tem para você, se fosse para você perecer, Ele tinha deixado você no mundo. Ele não teria te separado, te chamado. Se Ele te chamou, se Ele te separou, é porque Ele tem algo glorioso com você. E Ele quer fazer de você uma testemunha da glória e do poder dEle. Que a tua mente seja ungida. Que a sua mente se renove a cada dia. Saiba que, independente de onde você nasceu, independente de onde você foi criado, você pode viver uma vida estrondosa, só mudando as suas crenças, alinhando os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. O que qualquer pessoa na face da terra está fazendo, você pode fazer. O que qualquer pessoa
que você julga poderosa, que tem uma mente poderosa, que tem feitos, realizações poderosas, você pode. Você pode. Tudo podemos naquele que nos dá forças. Eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso evoluir. Eu tenho graça para fazer qualquer coisa. Você pode ser quem você quiser ser. Diga: eu posso ser quem eu quiser ser. Você pode. Pega o teu propósito, por gentileza. Tem um ano poderoso aí para você. Tem um ano glorioso aí para você. Tem um ano incrível para você. Se alguém não tiver o propósito e desejar, pode pegar também. Tem um ano, Deus coloca em você o desejo e o poder para realizar. Levante esse propósito, por gentileza. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com Ele, Senhor. Eu profetizo um ano poderoso, incrível, glorioso. Um ano de realizações, avanço, progresso, um ano de governo. Tudo isso que nós falamos nessa manhã significa governo. Porque nós não vamos governar se aonde há governo há progresso, há felicidade. A unção de governo está sobre nós. E eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, cada pedido que ali está. Vida espiritual, que eles cresçam espiritualmente como nunca, que tenham experiências incríveis com teu Espírito. Que seja o ano de maior evolução espiritual, de maior crescimento espiritual. Que o Senhor derrame dons, que o Senhor derrame talentos, habilidades, virtudes. Eu declaro, Senhor, que neste ano a família seja impactada. Toda a família, inclusive os familiares que não vêm na igreja, que eles sejam impactados, Senhor, por tantas mudanças na vida dele, na vida dela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, restaurações poderosas familiares, salvações, transformações. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um crescimento, Senhor, que ele cresça, que a saúde dele, Senhor, que ele se fortaleça, que ele seja saudável, viva uma vida saudável, que ele tenha forças, meu Deus, forças para se alimentar corretamente, para fazer as suas atividades, para atingir o peso, o alvo que tem, o objetivo que tem. Eu abençoo e declaro, Senhor, se levantando no nosso meio novos empresários, homens e mulheres empreendedores, homens e mulheres de negócios, homens e mulheres poderosos, meu Deus, Senhor, que eles cresçam, dê ideias, dê projetos, meu Deus, que eles empreendam de forma explosiva uma ideia, uma porta, um cliente, um negócio, pode mudar completamente o rumo da história, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o aumento de salário, de faturamento, um crescimento explosivo, que ele termine o ano, porque não, Senhor? Ó meu Deus, dizimando o que é o salário dele hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre os projetos, eu profetizo um ano incrível, poderoso, um ano explosivo em bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Consagra, Senhor, consagra esses projetos, consagra e que todos sejam abençoados de forma poderosa, gloriosa, incrível, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu concordo com esta oração, creio nela, tomo posse dela, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.